Que a paz esteja com todos, nossos ouvintes, estudantes da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez juntos para falarmos um pouco mais sobre as profecias bíblicas. E na nossa série do Apocalipse, nós iniciamos o estudo de algumas profecias deste livro, lá pelo começo, onde tem as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E hoje nós vamos falar da igreja da era de Pérgamo, a terceira era da igreja de Deus. Paz seja contigo, irmão Jefferson. E nessa era aconteceram coisas bem importantes, ruins para o povo de Deus, mas era algo que estava profetizado que haveria de acontecer e que se estende até nossos dias, irmão Jefferson? Meu irmão Samuel, paz seja convosco, a todos os nossos ouvintes, a todos os que nos acompanham por este meio de comunicação, por este canal, até mesmo nos podcasts que estão aí sendo disponibilizados aí no Spotify. Agradeço a todos que vêm nos acompanhando, nossos amigos, nossos irmãos de fé, que estão aqui acompanhando este período aqui das igrejas, essa era das igrejas, onde foi escrito ali, referindo-se às igrejas locais que tinham na Ásia Menor, mas fazendo uma referência a eras históricas da Igreja de Deus. Então, irmão Jefferson, vamos começar com a leitura. É bem importante que você também, que está estudando aí conosco, que possa abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 2, do verso 12 ao 17. Apocalipse 2, do verso 12 ao 17. Eu vou pedir para o irmão Jefferson fazer a leitura para nós. Então vamos lá, leitura. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negastes a minha fé, e ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então essa leitura, a mensagem, a terceira era da Igreja de Deus, que é Pérgamo, que nós cremos que essa era da igreja iniciou-se logo após a perseguição, como nós falamos aqui na era da igreja passada, que foi de 303 até 313, E a partir daí, com o Edito de Milão, os irmãos tiveram mais liberdade, para manterem sua fé. Porém, nós cremos, que começou a era de Pérgamo aí, e dentro dessa era da igreja, que vai ali até talvez o ano 600 aproximadamente, aconteceu várias coisas também que, além da perseguição, como sempre teve contra o povo de Deus, foi dentro dessa era, que começou a apostasia. E nós vamos falar aqui com detalhes, algumas coisas para que isso fique bem claro e se encaixe perfeitamente naquilo que a mensagem diz, Nós vamos mostrar aqui pela Bíblia que o surgimento do paganismo está bem atrelado à mensagem dessa igreja aqui. Mas, irmão Jefferson, então aqui ele começa falando da mensagem daquele que tem a espada aguda de 2 fios. E antes da gente falar um pouco da geografia do local, eu quero que você confirme para nós essa espada aguda de 2 fios, que todo aquele que lê a Bíblia, creio que chega à mesma conclusão, que a espada aguda de 2 fios nada mais é que a palavra de Deus, a palavra da verdade. Certamente, irmão Samuel, a espada aguda de 2 fios, ela é o Antigo e o Novo Pacto, ou muitos de nós referimos como o Antigo e Novo Testamento, ou seja, o fundamento dos profetas e dos apóstolos, lá descrito em Efésios 2:20 e em Hebreus 4:12. Você aí pode pegar sua Bíblia e ler o que está escrito lá, que ela é mais afiada do que uma espada de 2 fios que corta até o íntimo da alma. Em algumas inscrições está escrito assim, em algumas traduções
vem falando dessa forma. Em outras traduções fala de forma diferente, mas ela é penetrante no ser vivente, ela é penetrante naquilo que busca o conhecimento da palavra de Deus. Isso significa a espada aguda de dois fios. Irmão Jefferson, agora vamos falar um pouco do local, que Pérgamo, né, era uma cidade que tinha vários altares pagãos, com vários deuses, e hoje em dia ainda existe essa cidade com o nome de Pérgamo, e tem mais alguns detalhes bem interessantes, né, nessa cidade, que é histórica e muito influente, né, por Roma, muito influenciada por Roma, né, que era a sua cabeça ali, a sua sede, né, em determinado período da história. Como é de costume, aqui eu separei alguns escritos que está na história, você pode pegar aí e pesquisar na história sobre aquilo que eu vou ler aqui. Eu dei uma resumida dentro daquilo que está na história. Pérgamo foi fundada por gregos, então tanto que ela ficava ali perto da Grécia, então era normal ter influência grega. Após a morte de Alexandre o Grande, o Alexandre Magno, ela ficou sob o comando e posse de Licímaco, um dos 4 generais. Lá, para quem estuda o livro de Daniel, vai saber disso aí. Nas guerras greco-romana, o rei Átalo tomou o lado dos romanos contra a Macedônia. Então, esse rei ali fez uma escolha, rei Átalo I. Seu sucessor, Eumenes II, começou a enorme biblioteca rivalizando com Alexandria no Egito. Então foi aí que começou-se os pergaminhos. Então os pergaminhos, ou seja, a escrita naquele tipo de material, levou o nome da cidade. Na época do rei Eumenes II, ou seja, o rei Eumenes II, começou a escrita em pergaminho, ou seja, couro de animais costurados. Eumenes teve uma crise política com o rei do Egito. Em outros vídeos nós aqui traremos quem foi este rei do Egito, de acordo com a história, que não lhe vendeu mais papiro, por isso começou a escrita em pergaminho, ou seja, ele não tinha mais acesso àquele material, ele começou a fazer esse tipo de escrito, chamado Pergamena Charta. O rei Átalo III, no seu leito de morte, legou Pérgamo a Roma. Pérgamo foi a primeira capital da Ásia romana. No reinado de Augusto, a capital foi transferida para Éfeso, depois governada por procônsulos. Então vocês podem pegar a referência lá em Atos 19:38, que vai falar de procônsules e reuniões que se tinham para ser levado aquilo que acontecia naquelas partes do império. E Pérgamo fica a 30 quilômetros do Mar Egeu. É uma das únicas cidades que não era litorânea aqui descrita em Apocalipse. Então isso é um pouco da história, né, de Pérgamo, que nós só falamos aqui, né, para acrescentar conhecimento ao vídeo, mas o conteúdo, né, que nós vamos falar agora é o profético. E, irmão Jess, aqui o primeiro tom de profecia, né, fala que essa era está no lugar em que Satanás habita, né, em seu trono. Então, não necessariamente na cidade de Pérgamo, apesar de toda a idolatria que era forte lá, mas a principal mensagem aqui, irmão Jefferson e caros ouvintes, é de que foi nessa época que a Igreja Católica Romana, né, começou a se desenvolver através do Bispo de Roma. Foi onde este ganhou muita autoridade como líder e cabeça das igrejas. Então até a profecia menciona os nicolaítas, que eram os líderes do povo, né? Então aqui surgiu a autoridade do Bispo de Roma, que viria a se tornar o Papa, né, o chifre pequeno lá de Daniel, que era um líder, né, o pontifício. Então isso também nós conciliamos com o nicolaísmo citado nessa profecia. Irmão Jefferson, o Satanás habita aqui porque foi nessa época que ocorreu alguns concílios e foram fundadas doutrinas estranhas às Escrituras, como, por exemplo, domingo como dia de guarda ou a Trindade. Certamente, irmão Samuel, aí começou o nicolaísmo. Aí já não era mais o embrião, aí já estava formado o nicolaísmo, ou seja, os dominadores do povo, como nós vimos em outros vídeos, Nicaus, Laos, dominar o povo. Aí já estava formada a Igreja Católica Apostólica Romana e tinha por cabeça o Papa, ou seja, o Bispo de Roma. Esse Bispo de Roma, tendo ali o aval do imperador, começou a criar certas
dogmas, certas doutrinas ali, também com o imperador empunhando para ele ali certas doutrinas. Então é muito importante nós analisarmos de forma correta a história, porque o imperador também tinha influência ali, houve casamento ali com a igreja e o Estado, e nesse casamento ali veio a substituição do sábado judeu, ou seja, do sábado dos filhos de Deus, que Deus deu o sábado a todos os seus filhos, pelo domingo, venerables dias solis, venerável dia do sol, e também ali o nascimento da doutrina da Trindade, essa doutrina apóstata e pagã aí, o qual eu considero a pior de todas as doutrinas. Então temos alguns fatos importantes históricos para citarmos, né? Então nessa época também teve a surgimento ali de Constantino, né? Logo após a era da Igreja passada, Constantino começou a organizar os concílios, né? Onde o irmão Jefferson citou bem aí, surgimento das novas doutrinas, como a da Trindade, por exemplo. Houve a cristianização, né? Da Igreja pagã, onde ela se tornou a Igreja Católica. Também em 538 teve o início, né, dos 1260 anos proféticos. Então várias coisas ocorreram nesse período, por isso que ele é denominado como o trono de Satanás, porque foi nessa época que Satanás armou uma grande armadilha, né, uma grande estratégia que dura até hoje, onde ele cristianizou, né, irmão Jefferson, através de uma imagem mentirosa, toda a crença que vai contra a palavra de Deus. Antigamente as pessoas adoravam deuses pagãos, como a própria Roma, né? Porém, com a nova estratégia de Satanás, agora as pessoas adoram esses deuses de forma escondida. Isso nós vemos, né, no próprio Natal, símbolo pagão, que é uma adoração camuflada, né, que poucas pessoas conhecem, Páscoa e tantos outros feriados aí que foram modificados através do surgimento da Igreja Católica e foram misturados com deuses pagãos, né? Então, isso é o trono de Satanás, esse local onde eles habitavam é a era que esteve presente quando surgiu tudo isso que nós conhecemos até hoje, né? Essas doutrinas que são muito mais populares do que a própria verdade das Escrituras. Irmão Gerson aqui também fala de Antipas, né? Que nós não encontramos tantos fatos históricos relacionados a Antipas, mas nós sabemos pela leitura que ele foi uma testemunha de Cristo, né? Um mártir. Então, esse morreu, né? Pela verdade da palavra, não negou sua fé. Também um outro detalhe bem importante que fala aqui nessa profecia, né? Irmão Jefferson, agora nós vamos falar um pouco sobre a doutrina de Balaão, porque todos conhecem, né, a personagem Balaão, lá do livro de Números. Nós vamos fazer uma leitura aqui para que possa ficar bem claro o que a mensagem está querendo dizer, porque na profecia é dito que alguns, dentro dessa era da igreja, tinham a doutrina de Balaão, que ensinava o povo de Israel a pecar, né, a cometer o pecado da fornicação. Então, é uma mensagem profética também, e nós vamos ler um texto para que fique bem claro o que ela está querendo dizer, antes de explanarmos, né, o seu significado. Então, irmão Jefferson, você pode abrir sua Bíblia para nós, Números 31, e ler a partir do verso 9 até o 16, se você tiver a tua escritura também, né, é bem importante você acompanhar, para que possamos entender a mensagem profética relacionada a Balaão. Então, vamos à leitura. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos medianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais, todo o seu gado, toda a sua fazenda, e queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo, toda a presa de homens e de animais, e trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos, e a presa e o despojo para o arraial nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão em Jericó. Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares, capitães das centenas, que vinham do serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes: deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Então, irmão Jefferson, caros ouvintes, é bem claro que foi um conselho de Balaão que ocasionou o pecado de muitos em Israel. Irmão Jefferson, então, se nós pegarmos isso por base, né,
nós conciliamos na profecia que muitos naquela igreja começaram a tentar contra as doutrinas estranhas que nas profecias, né, em palavras proféticas, a fornicação profética é você aderir a uma doutrina que não é bíblica. É aderir a uma doutrina que não é bíblica e também levar em consideração alguns irmãos que ficavam ali na época ali cutucando sobre as doutrinas antibíblicas, ou seja, passando a mão na cabeça daqueles que não estavam de acordo com as doutrinas bíblicas. Então, essa é a doutrina de Balaão, ou seja, aqueles que não estavam com as doutrinas bíblicas é como se fosse aqueles filhos de Israel que se comportavam mal lá, que tiveram aqueles relacionamentos com as mulheres lá. Vocês podem encontrar isso em Números 25, do 1 ao 3, qual foi lá o comportamento que eles tiveram, também qual foi a decisão de Moisés lá para que a ira do Senhor se apartasse do arraial. Então, muitos irmãos ali relevavam e toleravam doutrinas erradas. Então, eles tinham essa consequência ali. E também deixavam entrar nas igrejas ali essas doutrinas erradas ali, esses ensinamentos errados, que não foi o que Cristo ensinou. Até aqui, ó, sei das tuas obras, que é o que cita lá na escrita, lá na leitura em que fizemos agora há pouco, lá de Apocalipse, falando sobre a igreja de Pérgamo. Então, fazia o que agradavam a Deus. Então, Deus se compadecia dessas pessoas, mas ele puxou a orelha lá daqueles que seguiam a doutrina de Balaão. Então, tinha muitos irmãos fiéis, irmãos ali que guardavam a doutrina, sofriam consequências por serem perseguidos, mas tinha alguns irmãos que deixavam ali entrar a doutrina de Balaão, e foi onde começou a igreja apostatada e lá pelo ano 500 e pouco, lá 538, que nós sabemos na história, esses irmãos que faziam o que agradavam a Deus, faziam as obras de Deus, tiveram que sair do meio daquele povo e se esconder aí em lugares ermos, segundo os relatos históricos aí da igreja. Então, isso, né, nós entendemos por doutrina de Balaão, que infelizmente está muito incluído ainda no sistema religioso atual, né? Muitos têm nem que seja um pouco da doutrina de Balaão, né? Ou seja, da contrariedade às doutrinas de Deus incluída, né, em seus pontos de fé. Entre elas, como a gente sempre cita aqui, né, a doutrina da Trindade, que é a principal, que está embutida aí no meio cristão. Outro detalhe interessante, que podemos falar aqui sobre essa igreja também, é que o significado de Pérgamo, né, em sua palavra, também significa união. Isso, né, denominado numa era da igreja, onde que Constantino fez a união do Estado com a igreja, né, muitos conhecem sobre isso, onde surgiu o novo poder romano, né, que nós conhecemos em outras profecias também, com a besta ali que surge da terra. Então foi nessa época que aconteceu esse casamento, né, onde a igreja não tinha só o domínio religioso, mas também o domínio político. Não a igreja verdadeira, né, mas a igreja apostatada, né, aqueles que não obedeciam à verdade. Então, irmão Jefferson, aqui para encerrar, até comprovando que nós falamos da doutrina de Balaão, né, que é aquele ensinamento contra as escrituras, o próprio Jesus disse que vem e batalhará com eles com a espada da sua boca. Isso, né, irmão Jefferson, nós cremos que é a palavra da verdade, que Cristo sempre vai batalhar contra essas heresias utilizando a palavra, né, a escritura, ou seja, a Bíblia. Usando os escritos, aquele ensinamento que ele nos deixou aqui quando ascendeu aos céus. Ou seja, ele passou a seus discípulos e os irmãos vieram de lá para cá trazendo esses ensinamentos descritos nas escrituras. Jesus vai usar a Bíblia como forma de julgamento, se fez correto ou se não fez correto, se a pessoa anda de acordo com a palavra de Deus ou ela deixa a desejar segundo a palavra de Deus. Isso aí é que todo cristão deve seguir, todo filho de Deus deve seguir. A palavra cristão também já começou a ser incutida nesta época, o qual chamavam aqueles irmãos de cristãos, e eles não tinham vergonha de ser chamado pelo nome do Messias, pelo título do Messias. Cristão e Messias é o mesmo título, mas eles se diziam seguidor de Jesus Cristo, seguidor de Jesus o Cristo. Eles não tinham vergonha, por isso que a Bíblia até diz aqui, retens o meu nome, não negaste a minha fé. Qual que era a fé de Jesus Cristo? Qual que era o nome? O nome era Jesus. Qual que era a fé de Jesus? Crer no único Deus, ensinar o reino que está por vir e fazer com que as pessoas deixem seu mau caminho e voltem a Deus. Isso é o ensinamento universal de todos os irmãos que aprendem segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus.
Então essa é a mensagem, né, sobre uma era da Igreja de Deus onde surgiram várias coisas contrárias à verdade da palavra, e espero, né, que todos possam ter entendido. Se você tem alguma dúvida, né, quiser acrescentar algum comentário, fique à vontade, né, em nos contatar, escrever nos comentários do vídeo também e ajudar a divulgar essa palavra de Deus. Mas é isso, irmão Jefferson, me despeço por aqui, que a paz seja contigo. Amém, irmão Samuel. Desejo a paz seja convosco, a todos os nossos irmãos e irmãs e nossos amigos que nos acompanham nesse canal. Paz a todos também, caros ouvintes. Espero que vocês nos continuem nos acompanhando aí nos próximos vídeos, né, onde vamos fazer sempre a questão de defender a verdade da palavra, aquilo que está escrito, né, independente de bandeira religiosa. Que a paz seja com todos.